Boa noite, boa noite. Vamos dar início a mais um estudo da obra Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, escrito pelo benfeitor Emmanuel. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com a prece inicial. Deus de infinita bondade, Jesus, grande Mestre Senhor, gratidão pelo dom da vida e obrigado por esse momento tão grandioso. Espiritualidade amiga, espiritualidade do alto, abençoe esse momento de estudo, nos intuindo, nos dando tranquilidade, para que possamos estar tendo o melhor entendimento de todas as palavras que serão ditas aqui e serão lidas. Senhor Deus, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal. Vamos fazer o estudo do Pão Nosso hoje, né? É onde nós iremos abordar o capítulo 73, que diz: aprendamos quanto antes, certo? Nesse estudo, nós vamos ver um pouco das escrituras que Paulo traz no Evangelho que ele faz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aprendamos quanto antes. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo já nos traz nessa passagem bíblica, fazendo uma reflexão grandiosa, o quanto nós já sabemos, o quanto nós já vimos nos exemplos que Jesus nos trouxe. Quando ele diz, recebeste, Jesus traz no exemplo puro, divino, quando chega aqui na terra, a toda o formato de caridade, de amor, ele nos transborda, né, de ensinamento. E nós agora, enquanto encarnados, o que estamos fazendo com esses ensinamentos? Se eu recebi algo, então eu tenho que colocar em prática. Eu adquiri, eu tenho que valorizar. Essa passagem que Paulo nos traz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6, faz a gente refletir um pouco na grandiosidade de agradecer, no formato de compartilhar e usar de forma correta tudo que nos foi ensinado. Veja como a passagem ela é rica nesse processo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E essa proposta de andar nele, o que é andar nele? É tudo que ele fez, é tudo que ele nos trouxe. E isso, em forma de exemplo, claro, de bondade, Jesus, o espírito mais evoluído que já passou aqui na Terra, ele nos fortalece cada vez mais nas suas palavras benditas. Há uma reflexão contínua de que a vida traz para nós sempre aprendizado. Então, quanto mais eu sei do Evangelho, quanto mais eu sei o que Jesus trouxe para mim, então por que eu não colocar em prática tudo isso? Então, a reflexão de hoje vai ficar em cima desse processo. E Emmanuel, na psicografia de Chico, nesse capítulo, ele coloca assim: entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas
alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhes receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. E nesse parágrafo nós lembramos de Paulo, né? Quando recebe a iluminação de Jesus nas portas de Damasco. No livro Paulo e Estevão, nós temos lá essa passagem e nós vimos o quanto foi grandioso para Paulo essa transformação. Uma transformação do íntimo, pois ele já sabia tudo aquilo que Jesus trazia para nós. Mas só que ele tinha uma tarefa. E Jesus usa, naquela sublime aparição para Paulo, as portas de Damasco, mostra para ele que é um chamado. E ele sabendo intimamente, de todo o processo que ele iria passar, ele se derrama, né? E ele mostra para nós o quanto precisava daquela transformação. E ele se transforma. Ele se recolhe, ele lembra o que ele fez com Estevão, o que ele passou com Abigail. Ele vem tudo na mente dele. E ele começa a fazer uma transformação íntima, silenciosa. Ele se distancia. Ele passa por vários processos. Onde nós que estamos aqui também devemos ter essa visão. Também devemos começar a colocar em prática o que Paulo fez. Será que a gente está olhando para esse íntimo nosso realmente? Porque conhecer nós já conhecemos. Receber a gente já recebeu. Jesus nos trouxe já. Jesus veio. Nos mostrou. Mas a iluminação que está dentro de nós, será que ela já saiu? Eu acho que não. Por isso que nós temos que sempre estar praticando. E é isso que Emmanuel traz na escritura desse capítulo. Traz uma reflexão muito abrangente para que a gente realmente lembre e vá buscar no nosso íntimo todas as informações necessárias. Porque onde é que vai estar guardado essas informações que Jesus nos passou? Nós já reencarnamos várias vezes. Talvez estivéssemos com o próprio Cristo lá atrás. Até eu tenho uma palestrante que eu gosto muito, que é a Maíse Braga, e ela fala isso, muitos de nós estávamos lá no Sermão da Montanha. Olha isso, nós estávamos no Sermão da Montanha. O que é que nós estamos fazendo com aquele ensinamento que Jesus passou para nós? O que é que nós estamos fazendo? Se nós estamos aqui ainda, encarnados nesse mundo de prova e expiação, quer dizer que a gente ainda não aprendeu tanto. A gente tem que começar a colocar mais em prática. E buscar no sublime interior nosso a luz que Jesus trouxe para nós. E Emmanuel continua dizendo assim, um questionamento: como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, num restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Veja que ele deu todos os encaminhamentos aqui nessa parte para que nós colocamos, olhamos e adentramos na nossa fé. O que estamos fazendo com a nossa fé? Onde é que vamos encontrar Jesus no dia a dia nosso? Onde é que nós vamos encontrar Jesus no dia a dia nosso? Ele coloca aqui, nas dores nossas.
nas nossas dores, quando nós estamos nos nossos infortúnios, naquelas dores íntimas nossas que adentram cada vez mais e a gente não consegue ver a luz, como a gente diz, no final do túnel, né? Nós precisamos ter fé. A fé, ela é aquela força íntima que não pegamos aqui feita a matéria que a gente consegue pegar, mas é a que nos envolve e tira-nos daquele buraco. E Jesus é um ensinamento para se tirar desses infortúnios ocultos que nós temos. A gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Que é o maior evangelho que nós temos. E a gente vê o detalhamento que a espiritualidade faz, que Kardec nos traz naquele estudo, de todos os processos que nós temos de perturbações que o nosso espírito vão trazendo com as encarnações. E quando a gente olha para as dificuldades que nós temos com a nossa família, quando a gente olha para a dificuldade que nós temos com doenças que acontecem no nosso corpo, quando a gente olha para aquela alegria de um retorno que nós temos para o ente, até mesmo para quando a gente vai ao encontro desse ente querido, seja aqui encarnado, seja na vida espiritual, seja no plano espiritual. A renovação da estrada. Ele coloca assim, nesse final desse trecho, ele diz assim: a renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Ou seja, a luz de Cristo é quando nós conseguimos estabelecer um raciocínio coerente entre tudo que ele nos ensinou, e a prática diária da nossa vida. E essa oportunidade divina que nós temos de estar encarnado aqui, agora, é o sopro maravilhoso que Deus nos dá para podermos melhorar, para poder sanar as mazelas íntimas que nós temos. Sabe, aqueles pensamentos repetitivos, aqueles sentimentos que nos saem, aquela angústia, a melancolia que nos envolve. Tudo isso, quando nós colocarmos a fé realmente na devida posição, que é a transformação do nosso íntimo, aí nós vamos ver realmente a transformação acontecendo, feito Paulo nas portas de Damasco, se transformando ao ver Jesus Cristo. Não precisamos ver Jesus na nossa frente. Precisamos agora sentir. Porque nós já sabemos de tudo isso. Talvez a gente já até viu Jesus. Mas a gente precisa agora sentir. Ver realmente ao todo nosso redor as transformações acontecendo e os ensinamentos se desenvolvendo. Aí sim, veremos a verdadeira transformação, o aprendizado se restituindo, se transformando, tendo significado. Essa frase que Emmanuel, esse capítulo, quando Emmanuel coloca esse capítulo, quando aprendamos quanto antes, é isso, é um chamado. Quantas reencarnações nós vamos estar fazendo para podermos evoluir com maior satisfação, de maneira satisfatória? Quantas? E quantas vezes a gente ainda não conseguiu fazer isso? Sejamos o quanto antes. Esse quanto antes, ele é muito significativo para que nós olhemos para dentro de nós e comecemos a ver o nosso espírito não como algo que vai se acabar ao desencarnarmos, mas como um ser, como uma especificidade
divina, infinita, uma divina, uma mostra que nós somos, né? A centelha divina, nós somos infinitos. Quando nós realmente pensarmos dessa forma, acreditarmos que nós somos infinitos, mediante ao nosso espírito, que esse corpo de carne aqui é um processo de aprendizagem que estamos passando, nós vamos ver o devido ensinamento que nós recebemos e daí colocando-se ao que Jesus nos diz. Assim também andai nele. E quando nós começarmos a ver dessa forma mais coerente o nosso espírito imortal, nós vamos dar a devida dedicação diária para poder fazer essa transformação. Fazer essa transformação que Jesus tanto nos pede para seguirmos em frente. Os questionamentos que Emmanuel traz nesse capítulo, seguindo uma sequência, a gente vê a questão do ser sincero. O quanto nós estamos sendo sinceros com nós mesmos? Será que nós estamos realmente tendo a sensibilidade de olharmos para nós, de olhar para o nosso íntimo e ter atitude sincera de transformação mediante aos ensinamentos do Cristo? Será que nós estamos realmente sendo sinceros conosco? Ou nós estamos ainda naquele marasmo, ainda estamos vivendo como que as coisas estão uma após outra, e amanhã eu faço, ou se não dá para fazer amanhã, mas depois eu faço, e a coisa vai acontecendo, e nós vamos passando. E vai se passando tudo, né? E quando se trata do Espírito, que é essa fala, né? Esse capítulo do Pão Nosso, que Emmanuel traz para nós, é essa aperfeiçoamento. Quanto antes a gente conseguir ter um entendimento, ter o estalo, né? Aquele estalo que a gente faz assim, meu Deus, que foi... Agora sim eu tenho que fazer isso acontecer. Aí ele coloca em todos alguns direcionamento. Onde é que nós temos maior dificuldade para podermos evoluirmos? É na família. Porque é na família onde estão os nossos principais resgates. E a gente fica passando pano, cobrindo as mazelas que nós temos com os nossos entes íntimos, os entes mais íntimos, né, que nós falamos, e a gente não consegue adentrar nesse processo mais íntimo com eles, de conversa, de abrir a mente, de ser realmente família, como é que a gente fala, mãe, pai, irmão, o que for. As circunstâncias, né, que a vida nos coloca, né, dentro da família, a gente, na maioria das vezes, se coloca como um coitadinho. Com aquele vitimismo, né? Ó céus, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas a gente reflete sobre o que... Por que está acontecendo aqui comigo isso? E o que o benfeitor Emmanuel traz na psicografia de Chico Xavier é essa reflexão. Aprendemos o quanto antes o que nós estamos aprendendo com todas as situações que estão acontecendo na nossa vida. Isso são aberturas iluminativas que Jesus nos coloca todos os dias. Quando você lê a obra Paulo e Estevão, você vê o quanto Paulo, antes da sua iluminação, num processo de orgulho, num processo de ser um doutor da lei, num processo de construção significativa de ser uma pessoa de autoridade, o que tanto de destruição ele faz com as pessoas, onde ele pensava que estava fazendo a coisa correta.
Ele estava colocando, falando em nome de Deus, colocando a fé e os ensinamentos, né? Mas só que ele se depara com várias situações e isso vem o transformando. E depois que ele passa pela iluminação, ele vem lembrando de todas as situações conforme esse caminho é melhor para poder caminhar firme e forte, entendeu? Aí eu vejo que Paulo é todos nós. Paulo é uma representação de nós mesmos ali, nessas transformações pequenas que nós temos no nosso dia a dia. A gente não precisa que Jesus apareça para nós para podermos dar os primeiros passos. Porque a gente já sabe. Nós já temos nosso íntimo. Se a gente está com conhecimento, se a gente está aqui, se a gente consegue falar de fé, se a gente consegue falar de Deus, se a gente consegue falar de Jesus, se a gente entende que ele trouxe todos esses ensinamentos, então quer dizer que nós realmente temos essa responsabilidade com nós mesmos e com o próximo, né? E com o outro. E essa crescente que nós temos de aprendizagem, ela é infinita. Veja que a gente está constantemente aprendendo. A gente nunca vai estar parado. Mesmo aquela pessoa que diga que está ali paradinha no seu cantinho, mas ela vai estar aprendendo. Porque de uma forma ou de outra, nós nunca estaremos sós. Nunca. Eu moro sozinho. Mas você tem que se colocar como espírito. Se você é um espírito, você nunca vai estar só. Você tem uma família universal, tanto encarnado quanto não encarnado. E a verdadeira família vai estar no plano espiritual. Que é um processo aí que a gente entender cada vez mais. Veja o quanto isso nos traz e nos faz refletir para as singularidades do nosso íntimo. E essa obra Fonte Viva, né, eu acho que é essa mesmo, Fonte Viva que está o Pão Nosso, o Emmanuel traz esses ensinamentos poucos em capítulos pequenos, mas com significados grandiosos, nas passagens bíblicas que lá de trás os nossos irmãos tiveram todo esse trabalho para poder deixar para nós esses ensinamentos. E continuando, ele diz assim: há muita gente informada com respeito a Jesus. E inúmeras pessoas que já lhes absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. São várias informações precisas aqui para nós. Então, nós temos a questão de sermos informados com respeito a Jesus e inúmeras pessoas. Ou seja, você que está aqui, eu que está falando, você está assistindo, ou que você sentiu essa necessidade, nós temos a salvação dentro de nós. A salvadora salvação da caridade dentro de nós. E o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos refletindo nessas palavras de Emmanuel aqui,
O que é que nós temos que buscar ou fazer para que essa salvação que nós já temos não seja algo que vá se perder, ou algo que nós ainda precisamos, ainda não damos a devido valor. A questão é essa. Nós ainda não damos a devido valor. Por quê? Por que isso, né? E é indispensável saber que tudo que nós estamos aqui, já cientes, porque nós já somos cientes, já somos beneficiários disso. Olha aí, o Emmanuel já é claro sobre isso. Nós somos beneficiários, vocês já estão recebendo benefício. E esse benefício, ele é do Cristo, que deixou tudo já formalizado para nós. E a gente ainda fica batendo na tecla, nas imperfeições nossas que nós temos, no orgulho, no egocentrismo. Nós não conseguimos tirar da nossa mente a questão da vaidade. A gente ainda se sente ainda tão merecedor de uma coisa que precisa, que não é para estar essa exortação dentro da gente de orgulhosa, sabe? Porque a gente já tem os benefícios disso tudo. Logo, precisamos dar o testemunho. Dar o testemunho. E nós somos ainda muito falhos nesse processo de dar o testemunho. O testemunho que a gente viu lá atrás, da fé. Será que realmente essa fé ela está fortalecida dentro de nós? Será que realmente estamos trabalhando ou vendo essa fé de forma grandiosa que o Cristo nos ensinou e nos deu? O amor que Ele nos deu, eu acho que a gente não tem nem ainda a devida noção. Por isso que nós ainda estamos trabalhando esse processo íntimo nosso. Nós temos que trabalhar realmente. O trabalho no bem faz com que nós construa esses significados mais laboriosos de transformação da nossa vida. Trabalhar no bem é fazer com que o Evangelho de Jesus seja mostrado na prática. Mostrado na prática. E essa prática é quando nós conseguimos chegar até um irmão, pedir um perdão, chegar até um irmão, perguntar como é que ele está, chegar no nosso trabalho, se está tudo desarmonizado, tentar harmonizar. Não contribuir com as desinformações que são colocadas. Não contribuir com as violências que nos é bombardeado, compartilhado. Nós estamos nessa era, né, de compartilhamento, de rede, de tela. O que é que nós estamos realmente fazendo com esse evangelho vivo? Evangelho vivo, que é Jesus, e nós deixamos ele morno, marasmo, parado. E eu falando isso aqui, vem um monte de questionamento na minha mente. E a gente vê que nós temos aí, além de toda aquela escritura lá de trás, dos apóstolos, que nos deixou as escrituras, também temos a doutrina espírita. Temos a codificação que Kardec nos traz, que é o Consolador prometido. Vem com uma terceira promessa. Vem
para que nós tenhamos toda a base ali escrita, toda a base mostrada em todos os livros da codificação. Uma sequência lógica para que a gente, quando adentrar nesses estudos, se veja e consiga colocar em prática. Veja que Kardec, ao questionar a espiritualidade, ele entra também, feito Paulo, no processo contínuo de transformação. Ele não só faz a codificação, ele não só escreve os livros, ele se modifica, ele se transforma. E olhe que ele, o espírito que é, a envergadura do espírito que ele já é, mas ele adentra no processo iluminativo que ele é chamado para fazer a codificação, e ele se questiona se realmente ele é para fazer aquilo, mas quando ele consegue realmente sentir, ele começa a trabalhar no bem, ele começa a trabalhar no processo de caridade, ele começa a se ver como espírito imortal, e além de fazer a codificação, que é ajudar todos nós, ele ajuda todos que estão ali ao seu redor. Ele consegue agir com caridade, ele consegue fazer essas transformações íntimas dele. Então, nós precisamos pegar todas essas informações que nos é colocada e compartilhar e colocar ela como um processo santificado de transformação íntima que nós já sabemos, que nós já recebemos, que é o próprio Cristo. E isso sim é grandioso quando nós começamos a pensar, mas precisamos sentir. E esse sentimento de renovação contínua faz com que o servir seja a palavra dita, praticada e sentida. Jesus mesmo diz, né? O Filho de Deus não veio aqui para ser servido. Ele veio aqui para servir. Então, nós não estamos aqui para para as pessoas ou outros nos servir. Nós viemos aqui para ser... E nós aqui temos que servir. E não ser servido, a gente está recebendo as bênçãos necessárias. Porque já recebemos. A gente já somos beneficiados. E principalmente nós que estamos aqui encarnados, para essa transformação ainda íntima que o nosso espírito precisa. E nós vemos nessa construção maravilhosa que é da reencarnação, o processo de desenvolvimento. Veja, né? Que na leitura, o capítulo aprendamos o quanto antes. Mas não é aprender ainda. Aprendamos o quanto antes é o que você já recebeu. Aprenda a fazer o que é para ser feito. Então, o que é para ser feito? E no último parágrafo, Emmanuel diz assim: muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos o quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Olha aí, a palavra infinitamente, ela
transformadora. Ela é, assim, o ápice desse estudo, dessa transformação que aqui está. Infinitamente. Quando nós não temos o processo de colocar para o nosso espírito andar, o mediante ele fica fatídico, ele fica inútil. Ou seja, algo que não está... Quando a gente não está usando algo nosso, quando a gente não usa algo nosso, o que é que acontece com aquilo? Se torna inútil. A gente às vezes compra tantas as coisas, né? A gente às vezes não compra tantas coisas que a gente tem coisas que se tornaram inúteis para nós. Se tornaram fatídicas, a gente não usa, a gente não faz. A mesma coisa acontece com todos os ensinamentos que foram colocados para nós. E quando ele diz que cada espírito tem a peculiaridade dos ensinamentos infinitos de Jesus, aí sim, quando nós ficamos parados, o marasmo não é processo evolutivo, é um processo que a gente dá como se não nos importássemos com nós mesmos e com tudo que está ao nosso redor. E isso é muito ruim. Como é que eu não vou me importar com algo que infinitamente está dentro de nós, que está dentro de mim, está dentro de nós, e é um processo que é de busca, que é para a nossa felicidade. A gente lembra, né? Aí a gente começa a ver alguns processos que nós temos íntimo, que a gente fica com tristeza, a gente fica com angústia, a doença do século aí, a ansiedade. Por que as pessoas ficam ansiosas? Por que as pessoas ficam tão tristes, melancólicas, querendo algo que não podem ter? É porque o que já tem dentro delas, que é algo mais do que necessário, elas não usam. Nós não usamos o que tem dentro de nós para podermos nos melhorar. É praticar o bem, é pedir desculpa, é pedir perdão, é ser humilde. É ser humilde, é se entregar, é dizer assim, eu não sei, eu não tenho, eu tenho necessidade de procurar, então já que eu não sei, por que eu tô dessa forma? Meu Deus, se adentre ao seu espírito e converse com Deus, se coloque como pobre de espírito, que Ele nos faz relembrar do capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque aos pobres de espírito ele é revelado. Porque o que é pobre de espírito? São aquelas pessoas humildes, as pessoas que conseguem entender. Porque Jesus ficava perto dos doentes, dos mazelados, dos que estavam sofrendo naquela época, porque eram os que estavam melhor para absorver tudo o ensinamento. Porque todas aquelas pessoas que eram conhecedoras da lei eram orgulhosas. Elas não conseguiam ter a sensibilidade que aqueles pobres, né, que os gentios tinham, que Jesus conseguia curar, que Jesus conseguia adentrar os corações. E a maioria eram essas pessoas. Então, por isso que quanto mais temos conhecimento, mais temos responsabilidade. Nós temos a adaptação, está se adaptando. Nós já não podemos mais ficar parados. A gente tem que se adaptar cada vez mais a esse processo contínuo que é o nosso espírito. Ele é contínuo. O nosso corpo material é um instrumento para que o nosso espírito aprenda a fazer as diversas situações que ainda temos que melhorar. E os sublimes desígnios do Senhor é o quê? É amar, é fazer a caridade, é praticar o bem. Aprendamos com a graça de Deus, com a graça de Jesus,
que o nosso espírito precisa ser mais consciente da fé, da energia que nos envolve todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Olhe para o lado, olhe para o nosso redor, olhe a natureza. Tudo isso é o quê? Olhe para o nosso irmão, temos que olhar para o nosso irmão como realmente ele é, nosso irmão. E também ver que aquela situação, tanto nossa quanto do nosso irmão, somos imperfeitos, mas nós já sabemos por onde caminhar. E o estudo de hoje do Pão Nosso traz esse aprendizagem para nós. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Cristo nos ensinou e nos ensina todos os dias, o quanto antes. Sejamos fiéis a esses ensinamentos, sejamos fiéis a esse amor maravilhoso que Jesus nos coloca todos os dias, todas as horas, todo esse momento. Ao nosso irmão maior, esse devido entendimento de paz, que possamos ser espíritos melhores e ter a consciência do infinito amor que Deus nos criou e do infinito amor que Jesus nos ensinou. Obrigado por estarmos aqui hoje, tá? Nesse estudo, adorei estar com todos vocês aqui. Um abraço grandioso e que Deus esteja iluminando a todos que estão assistindo agora e que vão assistir em outro momento. Agora vamos fazer a nossa prece final. Deus de infinita bondade, Jesus grande Mestre Senhor, obrigado por esses ensinamentos, espiritualidade do alto. Irmã Sheila querida, mentora da nossa casa, nos ilumina, nos dá força e entendimento para sempre colocar em prática esse amor bendito que o Cristo nos ensinou, que nos ensina. Que a luz divina do alto proteja todos nós. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, pessoal.